Gente, boa tarde a todas e todos. Abrindo oficialmente aqui esse papo, que eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso, muito legal. Antes, eu quero frisar uma questão que eu acho muito importante. Aqui nós temos a presença também dentre a Tati, que é professora, que eu tive a oportunidade de tê-la conhecido, né, Tati, naquele trabalho super bacana com aquela molecadinha linda. É a Sandra, que está para entrar, o Ronaldo Florentino, que é meu querido amigo da arte, a Lia Bueno, que está dando uma baita força ali, aí fez o cartaz de divulgação, fez toda aquela organização, aí nós divulgamos para vários grupos de professoras e professores, mas estamos nós aqui, e muitas vezes a gente espera a quantidade, mas eu tenho certeza que aqui nós temos qualidade, né? E devagar a gente vai propagando aí, quem sabe, uma ideia, um pensamento. Vamos ver o que vai acontecer aqui conosco hoje nesse bate-papo. Quero agradecer a vereadora Paola Miguel, que é do PT, né? Que aceitou. Estamos muito felizes de tê-la aqui conosco nessa reflexão que vai começar daqui a pouco. Eu havia convidado a Mariana Conte, a vereadora Guida Calisto. A Mariana tinha confirmado, mas houve um problema de última hora, ela não conseguiu vir. A Guida também, com compromissos que ela já tinha. O vereador Gustavo Peta me falou que ele não consegue estar presente conosco, mas em determinado momento pode ocorrer que ele entre para fazer uma saudação ao grupo. Tá? O Gustavo Peta, que é do PCdoB. O Paulo Búfalo, eu enviei convite através do WhatsApp, não obtive nenhum retorno por parte nem dele e nem da assessoria. O vereador Cecílio, que é do PT também, eu não consegui fazer nenhum contato com ele, eu não consegui obter nenhum contato com ele. Enfim, agradecer de qualquer forma às vereadoras e vereadores que nos deram um retorno, de modo especial a Paola, que está aqui com a gente. Agradecer à Escola nas Alturas, né, na pessoa da Gabi Bagatini, como a Lia salientou aqui, ela gentilmente cedeu aqui o Zoom para que nós pudéssemos gravar nossa ideia. Gravar e depois colocar disponibilizado esse debate. Vocês, tudo bem para você, Tati? Ronaldo, vocês ficam de acordo com isso? Né? Paola, de acordo? Paola, está me ouvindo? Aqui tudo bem. Tudo bem, sem problemas. Tá bom, querida, obrigado. Então, agradecer a Lia Bueno novamente, minha parceira, grande artista aí, obrigado. Agradecer a presença das professoras que estão aqui com a gente. Nesse primeiro momento, eu gostaria de propor, assim, eu tenho uma sequência de coisas que eu queria colocar como um princípio de reflexão aí, partindo da premissa da estrutura social a partir da educação informal e da educação formal, para a gente botar essas duas questões de educação na balança e lá no final eu vou dizer para vocês o porquê que o nome que eu escolhi é Vamos Plantar Tâmaras. Tem tudo a ver com essa questão. Mas nesse primeiro momento, a hora que eu vou começar a fazer as primeiras colocações aqui, eu gostaria que a gente tivéssemos como uma referência o mosaico, né? O mosaico, que é uma expressão de arte, que através das pecinhas que nós vamos colocando no mosaico, de repente nós temos uma paisagem, nós temos uma ilustração, e é assim que eu gostaria que a gente visse essa construção aqui. Pretendo falar, a gente já está começando um pouco além por conta dessas questões aí, né, de tecnológicas, enfim, das esferas por tecnologia. A gente está usando tanto isso nesse último ano, né, de modo até forçado, mas tendo que tentar se virar com isso. Mas, enfim, começando aqui, nessa ideia de mosaico, eu queria fazer uma pergunta, né? E, na verdade, é uma pergunta e eu acredito que todos nós acabamos tendo isso como uma verdade, né? Que a nossa sociedade, ela tem uma base na sua estrutura, ela tem uma base de vários preconceitos, né? Do racismo, da misoginia, da homofobia, da xenofobia e tantos outros aí que a gente tem
descoberto ultimamente. Então, eu creio que nós concordamos com essa questão, certo? Nós temos uma estrutura social bastante complexa na sua formação, e formação histórica, inclusive, não é? Há não muito tempo atrás, eu vi uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, a quem eu escuto bastante, que eu gosto muito do que ele diz, e eu ouvi dele ele falar sobre a questão da educação informal e a educação formal, né? A educação informal é toda aquela que está fora da formalidade da escola. E ele coloca a educação formal como como escolarização, como escolaridade, né? Como trazer conhecimento onde, no primeiro momento, as professoras e os professores se dispõem a reforçar uma educação comportamental que supostamente se entende que é dada em casa. E nós sabemos que a dificuldade da nossa sociedade tem apontado que isso não é uma verdade lá muito absoluta para toda a sociedade. Pegando como esse contexto que nós falamos agora há pouco, da estrutura que nós temos, cheia de inúmeros preconceitos que vão se cristalizando e trazendo isso para o contexto familiar, porque, afinal de contas, a família ela é o primeiro núcleo de convivência com este ser social, esta criança que está em processo de formação, ou de deformação, a depender do que essa família transmite de conhecimento e valores para esta criança. Então, nós temos o seguinte, a gente tem numa estrutura familiar, pegando a dita estrutura tradicional, né? Com aquele contexto de pai, mãe, avó, e etc., estas são as referências. E quando estas pessoas transmitem para esta criança informação de caráter, contextos como porque é branco se acha melhor do que a pessoa que é preta, se acha melhor por ser hétero do que quem é o homossexual, e assim por diante. Esta criança, ao não ter nenhum contraponto de reflexão, e ela só ouve aquilo, ela só tem aquilo como verdade, ela cresce e cristaliza aquela verdade em si. Então, eu até trago aqui também uma observação de o quanto é difícil a gente pensar no contexto educacional, a partir desse ponto de partida que são os núcleos familiares, a gente pensar assim, ora, quem aqui não se espanta? Eu até perguntei isso para um amigo meu que morou nos Estados Unidos há alguns anos e ele não soube me responder. Eu imagino que ele não soube me responder porque talvez lá não seja desse jeito. Imagino, posso estar errado. Quando nós entramos numa empresa ou quando nós entramos numa instituição educacional de ensino superior, por exemplo, nós vamos ao banheiro, eu sempre olho para aquela plaquinha que está dizendo favor não jogar papel no chão, favor não urinar fora do vaso sanitário, favor dar a descarga após o uso. Quer dizer, isso tudo faz parte de um contexto educacional que deveria ser transmitido para aquele ser em processo de formação. E a gente vê que muitos chegam na fase adulta e nem isso consegue ter noção de que isso é o mínimo do mínimo para um respeito em sociedade. Para reforçar isto, vejam, é uma coisa que eu venho, é uma percepção minha, pessoal, que eu venho adquirindo nesses últimos tempos, né? E é uma visão, obviamente, que muito particular, tá? Esses pontos todos. Nós temos uma situação em que, na década de 90, eu vi um vídeo, primeiro começou nos Estados Unidos e depois fizeram também esse formato no Brasil. E eles estão disponíveis no YouTube. Um grupo sai às ruas perguntando aleatoriamente às pessoas sobre a questão da homossexualidade. A pergunta é, você acha
que o homossexual, ele escolhe ser ou ele nasce homossexual? E, obviamente, que tem as pessoas que dizem, não, as pessoas nascem homossexuais como eu nasci hétero, e assim sucessivamente. Né? Uma questão da natureza humana. Ponto. Outras que cristalizaram um certo preconceito, elas dizem, elas escolhem, né? Na versão brasileira, a primeira moça a ser entrevistada, para mim, ela, ao meu ver, ela se torna uma demonstração de que essa questão da cultura que foi formada no seio familiar, com apenas um ponto de vista, sem ter tido um contraponto de reflexão, forma esse tipo de caráter. Porque essa moça diz assim, eles escolhem, né? Uma cara assim, eles escolhem, né? E a pessoa que está do lado de cá fazendo a entrevista faz uma pergunta para ela, que é uma pergunta extremamente simples, perguntando a ela, quando a senhora escolheu ser hétero? E aquela pergunta, ela é um soco na boca do estômago de tal força que a moça, ela para. Sabe o que eu visualizo no rosto dela de modo especial? É como naquele o mito da caverna, né? Como se ela tivesse sido tirada da caverna, como se ela passasse a enxergar a realidade por uma outra perspectiva. Então, ela fala, é verdade, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que eles nascem assim, eles nascem homossexuais. Eu tenho uma certa convicção pessoal que a partir daquele momento, esta moça que foi questionada com uma pergunta tão óbvia, mas tão simples e que nunca tinha sido antes, aquilo mudou o conceito dela olhar para os homossexuais. Ela passou a olhar de uma forma humana e não uma forma preconceituosa que certamente lhe foi incutida ali no seio familiar. Normalmente é assim, porque os preconceitos, eles todos, nós não nascemos, né? Ninguém nasce com algum tipo de preconceito. Esse faz parte desta construção de caráter. Aí eu tenho uma historinha aqui que eu acho bastante bacaninha, assim, que ela é ilustrativa nesse aspecto também. A história diz assim, uma garota, uma menina que acompanhava a sua mãe no dia a dia, nas tarefas, nos afazeres e tal, percebia que a mãe, sempre que ia preparar o peixe, a mãe cortava o rabo e a cabeça do peixe para colocar no forno. Aí essa menina passou o tempo, ela cresceu, casou-se, e ela convida a mãe para participar de um jantar. E quando ela vem servir o peixe, a mãe dela olha o peixe e pergunta para a filha, filha, por que você cortou o rabo e a cabeça do peixe? Aí a filha vira para a mãe e diz, ora, mãe, foi assim que você sempre fez. Aí a mãe dela dá risada e diz, eu cortava o rabo e a cabeça porque o peixe não cabia inteiro no meu forno, no seu ele cabe. Então, quer dizer, uma simbologia de uma ilustração da filha que acompanha um discurso a vida toda, que acompanha um modo de agir a vida toda. A maior tendência que ela pode ter é seguir certos padrões de valores, abre aspas, né? E então ela cristaliza e leva para a vida. Aqui, quem que eu pergunto, porque tem pessoas que ainda não ouviram falar sobre a filosofia africana Ubuntu, ou Ubuntu. Ubuntu, eu acho que é a palavra dita no idioma original africano, né? E Ubuntu é como se passou a pronunciar aqui no Brasil. Vocês conhecem, gente? A Tati, o Ronaldo, a Lia, já ouviram falar do Ubuntu? Já, né? Certamente. O Ubuntu tem uma história que eu acho ela bastante emblemática e ela vai ter tudo a ver daqui a pouco, um pouquinho mais adiante na minha fala. Tem uma história que um antropólogo, é uma narrativa de que um antropólogo foi fazendo um trabalho em uma parte da África. Tendo ele feito o seu estudo, o seu trabalho,
Assim que ele concluiu, ele tinha algumas horas para pegar o seu avião de volta para casa. Então, nessa espera, ele resolveu fazer uma brincadeira. Ele resolveu fazer uma brincadeira com aquelas crianças. Ele foi a um mercadinho que tinha ali nas imediações, comprou alguns doces, colocou num cesto e colocou esse cesto ao pé de uma árvore. Chamou as crianças, fez uma linha de partida, colocou as crianças lado a lado para propor uma competição, né? E ele disse: assim que eu abaixar meu braço, está valendo. Quem correr e chegar primeiro ao cesto de doces, ficará com os doces todinhos para você. E aí ele teve uma surpresa, porque na medida em que ele ergueu a mão e disse já, todas as crianças deram-se as mãos e correram juntas até o cesto de doces. E a surpresa não acabou por aí, porque quando elas chegam ao cesto de doces, as crianças não pegavam doce para si, elas sempre pegavam um doce para entregar para o outro, sempre para entregar para outra criança. E aí eu não sei qual é a nacionalidade desse antropólogo, enfim, mas ele estava levando para um contexto completamente humanista, um contexto de empatia total. Ele estava levando o que ele aprendeu na sua essência capitalista: a competição, o individualismo, o egoísmo, o que tem que ser bom tem que ser só para mim. E aí ele chega naquele grupo de crianças e pergunta, mas ele pergunta, eu acho que em especial para uma criança, enfim, mas ele pergunta: mas eu não entendi por que você não correu e não pegou aquele doce para você, aquela cesta para você, ia ser tudo para você. Aí a criança vira para ele e diz mais ou menos o seguinte: tio, como é que eu posso estar feliz se os outros estão... Travou. O Silvio travou, né? Oi? O Silvio travou. Não, eu achei que era Não, só para mim. falar? Você travou, Não, Silvio. não. É que você travou. Você travou na hora da fala da criança. Ah, tá bom. Espera aí agora, deixa eu ver. Melhorou? Voltou? Voltou, voltou. Não, Voltou? voltou. Uhum. Voltou. Ah, beleza. Beleza. Eu parei onde? Desculpa? Quando a criança dizia como é que eu posso estar feliz se os outros estão tristes. Alguma coisa assim, eu acho. Perfeito. Então, exatamente. Eu acho que essa fala dessa criança, com esse olhar para o mundo, ela traduz exatamente o que o Ubuntu tem. Eu achei duas traduções aqui para essa filosofia, que é, ou para essa expressão, melhor dizendo, que é: eu sou porque nós somos, e humanidade para com os outros. Eu acho que isso é de uma... Aliás, nós achamos, né, e concordamos que isso é de uma profundidade assim indescritível. Falando agora sobre a questão da educação em si, a educação formal no contexto da escola, e aí eu gostaria que depois... A Sandra chegou a entrar, gente? Eu nem sei. Não? Não, ela Eu não, não não sei. retornou, ela não conseguiu retornar. Entendi. Ok, perfeito. Paola, desculpe, Paola, a sua formação, você é formada como professora ou não? Não, eu sou engenheira de computação, minha mãe é professora do ensino oficial do Perfeito. Estado de São Paulo, trabalhou na rede municipal também, e eu acompanho um pouco a luta da POSP aí nessa trajetória. Legal, querida, obrigado. Mas você está no contexto, né? Está no contexto. Mãe professora, você está ali no contexto, né? Eu tenho ouvido falar bastante umas expressões que eu não sei se alguém aqui já chegou a ouvir, que é uma expressão que diz assim, ou educação humanizada, ou humanizar a educação. Eu não consigo entender a fundo o que isso quer dizer em essência, mas a impressão que eu tenho é que diante
de uma estrutura que nós temos educacional, seja ela no Estado, seja ela nos municípios. É uma estrutura bastante viciada e engessada. Eu acho que esse termo acaba, infelizmente, é a percepção que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que esse termo se dilui dentro de todas essas questões que fazem parte dessa estrutura que vem de cima para baixo. Eu acho que ela não atinge a meta dela como ela desejaria ser atingida pelas professoras e professores. Eu tenho um filho de 6 anos, que é o Ícaro, e o Ícaro, ele está com 6 anos agora, mas quando ele tinha 4 anos, teve um trabalho na escola, aliás, a escola que eu admiro muito, a gestão da escola aqui de Campinas, que é a Escola Maria da Glória e a Pinóquio, que fica ali na altura do Parque São Jorge. O Ícaro teve, com seus 4 anos, ele teve um trabalho que eu não me lembro, acho que durou um semestre, que chamava-se Africanidades. Um trabalho muito bonito, ele teve aula de capoeira, ele teve uma proximidade com a cultura africana, de conhecer a culinária, de conhecer, enfim, a questão cultural, né? Ele teve essa oportunidade de conhecer um pouco a questão da África. Só que aí teve uma coisa que me chamou a atenção, foi que agora ele com 6 anos, eu perguntei a ele o que ele se lembrava daquele período. E ele me disse que ele não se lembra de nada. E aquilo me pegou, assim, vejam, eu não tenho nenhum embasamento e nenhum conhecimento pedagógico. Depois, aqui como professora Tati, ela vai poder nos dizer acerca disso. Uma amiga minha me falou que ela não é pedagoga, ela é artista, mas como ela está também bastante... Ela se interessa muito por questão da educação, ela falou que existe uma questão de ligação de neurônios nessa fase da idade, que a criança pode não ter um conhecimento, uma percepção como nós a temos no campo da racionalidade, mas que aquelas questões ficam inseridas nela na sua formação de caráter. Mas, de qualquer maneira, o fato de o Ícaro ter dito que não se lembrava, aquilo me chamou bastante atenção. E eu me perguntei o porquê que isso não pode ser aplicado em fases de idade mais adiante, talvez como uma continuidade no segmento da educação, né? E aí, eu comecei a pensar numa questão assim, a gente falou, a gente está aqui pensando na estrutura social, a partir da educação informal e da educação formal, quando na informal se transmite todas as questões de preconceito que estão cristalizadas nessa criança, porque não tem o contraponto, né, de reflexão sobre as coisas, eu comecei a pensar que talvez algumas ações dentro da escola, como uma ação, ações bastante simples com as crianças, e aí eu trago o conceito do Ubuntu, tá? Eu fiquei pensando o seguinte, imaginemos assim, no contexto da escola, as crianças, elas têm o dia do brinquedo, talvez ela tenha um dia de ganhar um docinho, talvez ela tenha o dia de usufruir de uma fruta. Eu fiquei pensando o seguinte, pegar essas crianças e começar a colocar para elas o seguinte, por exemplo, ô Luizinho, vem aqui, escolhe um brinquedo, hoje é dia do brinquedo, escolhe um brinquedo que você acha bem bacana, Luizinho, bem legal. Mas esse brinquedo você vai escolher para você presentear um amigo ou uma amiga sua para que ele possa ou ela se divertir hoje na sala de aula e brincar. Então, esse conceito seria, a meu ver, seria um conceito do tirar do eu pegar para mim, mas eu pegar para o outro. Eu começar a fazer o exercício contrário do que nossa sociedade normalmente nos prega, do individualismo, do colocar eu em primeiro lugar, do eu tenho que ser feliz, do eu isso, eu aquilo. Eu vi uma neurocientista falando uns tempos atrás
E ela diz que a empatia, ela também é treinada e ensinada, né? As pessoas não nascem necessariamente empáticas. Ou melhor, deixa eu fazer uma correção. Pode ser que eu esteja equivocado. As pessoas nascem empáticas, mas perdem a empatia no decorrer do processo educacional e o processo de crescer. Então, talvez tenha essa visão também. Mas o fato é que ela afirma, como neurocientista, que a empatia pode ser ensinada. E eu também, particularmente, acredito muito nisso. E eu acredito que se algo dessa natureza fosse levada para dentro do contexto escolar, na formação desta criança, pegando ela desde muito pequenininha, e aí quem iria dizer isso, obviamente, é a pedagogia. É a pedagogia que iria nos apontar qual seria a melhor idade para começar a trabalhar esse senso de empatia e preocupação com o outro. Então, imagina assim, a criança, ela vai ser... porque a criança também ela aprende pelo processo, durante uma certa fase da sua idade, ela aprende não pelo racional, mas pela repetição, e ela vai compreendendo aos poucos aquela ação e aquela atitude que ela está tendo. Então, eu acho que se estas crianças fosse trazido ao universo delas, de forma contínua e permanente, este processo, seja pegar um brinquedo, você vai pegar o seu brinquedo, você vai oferecer para alguém. Você vai pegar a fruta que você acha legal e você vai presentear um amigo, uma amiga. Na hora de fazer o que eles almoçam na escolinha, a criança pegar aquele prato de comida primeiro, que seria, né? E ela entregar para alguém esse prato de comida. E assim sucessivamente. Não sei, depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês acerca disso. Eu acredito que isso construiria uma contramão no sentido do que normalmente as famílias ensinam às crianças, que é exatamente isso. Que você vai ser se você tiver alguma coisa. É sempre você precisa competir com o outro, você precisa sempre estar em batalha permanente na sociedade para você ser melhor que os demais, né? Quando na verdade deveria ser o contrário disso, né? Deveria ser o Ubuntu, né? Uma consciência, enfim. E aí eu fiquei pensando se nós conseguiríamos desenvolver um processo. Eu até uso uma expressão aqui para brincar, que é uma expressão de subversão, que foi muito utilizada durante a ditadura militar, né? Todos aqueles que se opunham ao governo militar eram subversivos. Seria uma subversão ao sistema, porque não teria que necessariamente a gente levar, num primeiro momento, uma construção de uma proposta para uma estrutura oficial, fosse no governo municipal, fosse no governo do Estado, para uma mudança na questão de grade curricular ou o que quer que seja. Seria uma ação de formiguinha mesmo efetiva de professoras e professores, cujo único objetivo seria conduzir a conduta daquelas crianças para elas terem para si o senso da empatia. Eu conheço um pouco do histórico da Finlândia, que eu estava lendo esses dias. A Finlândia hoje ela é uma grande referência na educação. E até a década de 60, a Finlândia era considerada um país, de certa maneira, até pobre naquele contexto ali da onde ela está localizada. E, no entanto, eles conseguiram mudar a partir de mudanças no processo educacional, mas não só isso. Em trabalhos de também assistência social ao povo, né? um trabalho que cuidasse do social. Então, eles conseguiram mudar toda a estrutura a partir desse conjunto de coisas. Eu fiquei pensando de nós começarmos, porque eu acredito muito também que nós, como artistas, que estamos representando aqui a classe artística, o Ronaldo, que é músico, a Lia, que é uma artista da cena, do teatro, do circo também, eu que sou também ator, nós também, como artistas, poderíamos
talvez unir forças no sentido de conhecimento para poder oferecer elementos também para se somar à educação nesse processo. E esse processo é um trabalho de formiguinha mesmo. Elaborarmos alguns trabalhos de oficina, algumas coisas assim, e trazemos professoras e professores, e aí eu estendo não só da educação municipal, mas também professoras e professores da educação do Estado, para a gente lidar com essas questões. Eu tenho achado no YouTube alguns vídeos que eu os acho extremamente interessantes e poderiam ser levados para a sala de aula. Aí eu falo de uma faixa etária dos maiores, para justamente começar a questionar questões como diferenças sociais, meritocracia. Não sei se vocês já viram no YouTube um vídeo que chama Corrida dos $100. Ele já foi feito aqui no Brasil também. Uma ação do PT também reproduziu este experimento social aqui no Brasil. Mas é fantástico. Se vocês tiverem... Aliás, depois, a hora que for, você vai colocar, né? A gente vai colocar na rede pelo YouTube, está correto? Aí a gente coloca, eu mando para você os links desses vídeos e você coloca lá, tá bom? Por gentileza. Aí a gente vê isso depois. Tem um outro vídeo que foi uma experiência que ela iniciou, se eu não me engano, posso estar enganado, é na Holanda, que é um vídeo para discutir, e também foi feito no Brasil, foi reproduzido aqui, para discutir a questão da diferença de gênero na sociedade, né? A depreciação da mulher numa sociedade machista e assim por diante. É muito interessante. Tem um outro que trata da questão da xenofobia, a viagem pelo DNA. É uma experiência científica mesmo, é muito bonito de assistir aquilo, é muito interessante. E tem esse outro vídeo que eu comentei para vocês aqui sobre a questão de combate à homofobia. E eu tenho certeza que muitos outros deverão haver. E muitos outros poderão ser produzidos com determinados interesses de abordagem de um tema ou outro, para utilizar isso dentro da sala de aula com alunas e alunos. Aí eu vou falar de uma coisa que é um pensamento meu, que aí sim, num processo de construção social, a partir dessa construção, desde os pequenininhos, mostrando para eles um conceito de empatia na sua formação. Eu acredito que esse senso de empatia, ao se tornarem maiores, isso estará tanto nelas, que elas começarão a olhar para a sociedade de um modo diferente, inclusive politicamente, eu acho. Eu acredito nisso. Eu tenho uma utopia sobre a criação de uma disciplina específica que se chamasse Humanidades. E aí eu penso numa disciplina dessa natureza que ela seria norteada por 3 pilares, que seriam a pedagogia como o instrumento de colocar, né, este questionamento e esse ensinamento para estas crianças, a psicologia e a sociologia. Eu acho que seria justamente uma disciplina que trataria o tempo todo das relações humanas e sociais, do ponto de vista mesmo humanitário, o que é ser humano, de fato, né? Num contexto capitalista, enfim, aí a gente já começa a ir para outros caminhos, mas, na verdade, é uma coisa que eu penso muito nisso, poderia ser algo importante. Eu vejo que quando a gente fala sobre as questões da estruturação de preconceitos, a estruturação das pessoas que não conseguem compreender, de fato, o que é a luta de classe, né? E ela existe, ela está presente, hoje em dia ela está mais evidente ainda. Eu acho que nós, historicamente, estamos vindo na contramão, nós estamos sempre combatendo os efeitos e não as causas. E combater as causas, eu acho que é justamente pegar esse processo dentro da escola e ter uma atitude subversiva de fazer a formação dessas crianças sob uma outra perspectiva, uma outra. Eu só consigo ver isso, essa possibilidade, nas mãos das professoras e dos professores.
de modo especial. Lógico, nós também, como artistas, podemos ser agentes colaboradores, mas eu acho que na formação dessas crianças, a partir da referência de suas mestras, de seus mestres, eu acho que isso seria imprescindível. E aí eu vou comentar o porquê, para finalizar e fechar esse panorama aí, através dessa ideia do colocar umas pecinhas e formar um contexto, o porquê que eu coloquei sobre as tâmaras, né? Tem um provérbio árabe que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque as tâmaras, a tamareira, ela leva de 80 a 100 anos para gerar o primeiro fruto. Então, isso é muito legal, a gente pegar essa perspectiva de quem planta uma tâmara e de quem estaria nessa batalha, que seria uma batalha mesmo do dia a dia, de estar ali, e que a gente sabe que para professor e professora não é tarefa fácil estar com as crianças, a gente sabe disso. E para fechar essa minha viagem, essas reflexões que eu venho fazendo ao longo desses tempos, tem uma frase que eu encontrei, e encontrei até por acaso, esses tempos, ela é atribuída a Machado de Assis. Ela diz assim: não é a verdade que vence, é a convicção. E a gente tem visto isso muito hoje na nossa sociedade, né? Quando o indivíduo se torna convicto, mesmo que aquilo seja uma grande pataquada, uma grande mentira, mas se ele trouxe aquele conceito de alguma referência na sua vida, e via de regra normalmente é do seu familiar, e ele cristaliza aquilo torna-se uma mentira da qual ele tem convicção, né? E assim tantas outras verdades tantas outras mentiras que as pessoas passam a ter como convicção nas suas vidas, como a vida é assim porque Deus quer, e tantas outras, né? Que a gente bem sabe que não é assim, o caminho é bem ao contrário. Enfim, é isso, pessoal. Desculpem que eu falei pra caramba, me perdoem, a minha ideia era querer falar em 20 minutos, mas é muito difícil sintetizar cada ponto, e, enfim. Obrigado pela atenção. Agora eu queria ouvir vocês, assim, né? Ouvir ali o Ronaldo, a vereadora, a Tati, que a Tati tem esses 20 anos da sua vida aí com educação, né? Enfim, pessoal, eu vou até silenciar o meu microfone aqui, que eu quero ouvi-las e ouvi-los agora. Eu acho que seria legal a Tati falar um pouquinho, né? Que é a nossa representante aqui. Carol está entrando ali. Eu já aceitei ela, só que eu acho que ela tá. Não sei se ela tá só num. Se ela tá conseguindo visualizar, mas o microfone dela nem apareceu aqui. Não sei se ela tá conseguindo. Espero que sim. Bom, foi tanta coisa, né, que para refletir, você tinha que ter falado, parado e a gente ter debatido, porque eu nem tinha ter anotado, porque foi muita coisa. Verdade, eu pensei. Que passou na cabeça, né? Vontade de dar uma pausa, assim, deixa a gente falar agora. Na próxima reunião eu faço isso, viu, Tati? Na próxima reunião eu falo, agora para, deixa alguém falar, depois você continua. Dá uma pausa, né? Bom, acho que a primeira coisa que você falou era sobre a questão de crenças, né? Do peixe, né? Daquelas coisaradas todas. E de quanto que a gente, às vezes, tem aquela história da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim, né? E as pessoas não conseguem abrir a mente para o novo, para o que está agora, né? A educação, gente, a educação é muito retrógrada, ela não evoluiu com a humanidade, né? A verdade é essa. Se a gente pegar uma foto de como foi a primeira sala de aula do Brasil e pegar uma foto de 2021, cara, é a mesma foto, sabe? Assim, é a composição daquela escola, de que a professora está lá na frente, aquela lousa,
e as crianças sentadas em carteiras. Então, assim, a gente teve Revolução Industrial, teve isso, teve aquilo, teve, né? Agora está tendo a Revolução Tecnológica, e está tendo pandemia, está tendo tanta coisa, que parece que agora que sacudiu, por conta da pandemia, que a gente está sendo obrigado a sair da lousa de uma carteira atrás da outra, só que está escondido, né? Atrás das câmeras, né? Então, assim, a escola precisa muito, assim, agilizar rápido, né? Sair dessa mesmice, sair dessas crenças de cortar o rabo do peixe, porque lá atrás, quando a escola nasceu, era isso que a sociedade precisava, né? Agora a gente não precisa, faz muito tempo que a gente não precisa mais desse tipo de educação, né? Se é que alguma vez precisou, né? E eu estou na educação infantil há 20 anos, né? Que é onde eu sou apaixonada, é na educação infantil, que é de 0 a 6, que eu acredito muito nessa faixa etária, é a fase de desenvolvimento da humanidade. Não é só quando a gente fala de 0 a 6, o ser humano se desenvolve de 0 a 6, o que ele não desenvolve no resto da vida inteira dele, né? Então, essa fase, neurologicamente falando, socialmente falando, é a principal fase, formação de caráter, personalidade, como ele vai enxergar a si, como ele vai enxergar o outro, é de 0 a 6 anos, né? Depois, lógico, a vida toda a gente aprende, né? Educação é um ato contínuo, não para nunca. Só que essa é a base, né? E se a gente está falando de criança e de uma educação humanizada, humanizadora, a gente está falando de humanidade, né? Então, que humanidade que a gente quer formar, né? É uma humanidade que ainda só pensa em si, é uma humanidade competitiva, que para eu ganhar dinheiro, para eu virar chefe, eu tenho que sempre ser melhor que outro, eu não posso dar as mãos e ir junto com o outro, como a filosofia Ubuntu diz, né? Eu tenho sempre que competir porque a gente quer o que a gente quer? A gente fala de igualdade, de equidade, que agora que a gente conseguiu entender que igualdade não tem nada a ver com equidade, que agora, né, que está se falando muito nisso, está na moda, que a gente não precisa a todo momento subir em cima do outro para ser, né, não precisa querer ser melhor do que o outro para ser melhor do que você mesma, né? Então, nessa questão da competitividade, é muito complicado, porque o tempo inteiro o mundo lá fora exige isso, né? Que você seja o mais forte, que você seja o mais inteligente, que você seja, né? Você não te exige, viu? Você é a pessoa que agrega melhor nessa equipe? Você é uma pessoa que sabe escutar o outro? Não. Você é o mais inteligente? Qual é o seu currículo? Você tirou tudo A na escola? E eu vejo que algumas coisas já estão mudando, sim, né? O modo que as empresas agora estão fazendo quando eles vão recrutar as pessoas, as dinâmicas, eles já estão implantando a questão das inteligências emocionais, de saber se aquele cara sabe se relacionar com o outro, eles já estão percebendo isso. Só que na escola a gente ainda continua reproduzindo esse outro lado. A escola a gente ainda reproduz a competitividade, né? Só que na educação infantil, eu vejo, e em Campinas, né, que eu sempre trabalhei em Campinas, a gente está muito avançado nessa questão de uma educação mais humanizada, sabe? A gente tem um currículo muito bom. Então, assim, os profissionais que estão na educação infantil de Campinas, a gente tem documentos excelentes. A gente tem muita formação legal para quem quer estudar. A gente tem as diretrizes curriculares municipais, que ela é muito embasada nessa questão da criança e o outro, né? E nacionalmente também, a gente tem a base, o BNCC, né? Que é a base comum curricular, que vale para o Brasil inteiro, que ela traz os pilares do eu, o outro e o nós. É o pilar da educação infantil, é o pilar da educação, né? Então, quer dizer, uma política teórica a gente tem. Então, o que a gente precisa é aplicar dentro do contexto da escola. Só que o contexto da escola, né, não é só você chegar lá e só tá você, seu aluno, e acabou, né? O contexto da escola é o contexto do mundo. Então, tudo o que está fora vai tudo para dentro da escola, né?
todos os preconceitos, todas essas coisas que estão estruturadas, porque imagina, se a gente tem uma sala de 30 crianças, não são 30 crianças só que você está educando, que você está lá junto, você está com 30 famílias. Então, crianças, vezes 4, vezes 5, dependendo da família que está. Você imagina, então, você não está educando só aquela criança, né? Você está pensando num contexto muito maior, que onde cada família tem a sua cultura, cada família tem seu jeito de pensar. Então, a escola é esse boom de coisas, né? Por isso que a educação é muito difícil, né? Ela abarca tudo. Só que a educação infantil, a gente traz muita questão da arte, que é o que você estava falando, né? Que é a sua ideia de trazer os artistas para a escola, né? Na educação infantil, uma das linguagens da educação infantil é a arte. É a linguagem artística. A criança aprende pela arte. E a criança tem essa oportunidade na educação infantil. A interação dos adultos com as crianças, as brincadeiras, a hora da roda, o contato que o educador tem com aquela criança tão próximo. Então, na educação infantil, a gente tem muito isso. Só que depois há uma ruptura. Então, o que a gente tinha que fazer urgente em Campinas, né? Tinha que tentar estreitar ensino fundamental e educação infantil, né? A Paola, que está aí de vereadora, né? Quem sabe consegue pensar nisso, assim, de ter um diálogo mesmo mais próximo dos professores do ensino fundamental com a educação infantil. Porque não é só porque, agora vocês chegam no primeiro ano, as crianças são pequenas ainda, elas têm 6 anos, ainda mais que agora diminuiu o número dessas crianças, a idade dessas crianças estarem indo para o ensino fundamental. Então, elas ficam naquelas carteiras, antes era roda, era show, era parque, daí chega lá, é tudo carteira, um atrás do outro, as perninhas delas estão até balançando, de tão pequenas que elas são, e não tem mais aquele momento de roda, é difícil as professoras que conseguem trazer esse contexto ainda, né? Agora chega de brincadeira. As crianças são crianças ainda, né? Agora a gente não vai brincar mais, agora a gente vai estudar. Pega o livro, pega o caderno, copia 1000 vezes a mesma coisa, acabou o lúdico, não tem história, não tem música, não tem teatro, porque isso é perda de tempo, né? Artista é tudo, né? Vagabundo, né? Agora chega dessa palhaçada, agora a gente vai crescer. Como se nada disso, né, que a gente tivesse feito na educação infantil era tudo balela. Era só porque a mãe tinha que trabalhar, não tinha onde deixar, então coloca lá na creche, deixa lá na educação infantil, entendeu? Então, o ensino fundamental, para ter essa educação humanizadora, precisa urgente conversar e dialogar mais com a educação infantil e tá vendo as práticas que a gente faz e que é possível, sim, você levar conteúdos com essa sensibilidade, com essa troca de olhar, com essa hora da roda, sabe? Coisas assim. E depois, nem sei, eu também começo devagar aqui, não paro mais de falar, não lembro mais o que eu queria falar. Ô, Tati, deixa eu fazer uma pergunta para você, desculpa. Rapidamente, pessoal, só para essa questão que eu coloquei para você, como você conhece muito bem esse ambiente, você acha que essa atividade, como eu trago a questão do Ubuntu, né? Aquilo que as crianças expressaram para o antropólogo, que é uma questão de não pegar para si, mas pegar para o outro, trazer isso para dentro do contexto da escola, fazer um trabalho permanente e constante, em que a criança, sempre que pegar o brinquedo, ela pegará para o outro e não para si. Sempre que ela pegar alguma coisa, ela pegará sempre visando que é para o outro e não para si. Você acha que isso feito de forma sistemática e contínua, na tua experiência dentro da sala de aula, você acha que com isso a gente conseguiria fazer uma transformação de conduta da criança, ainda que você tenha colocado essa questão da diversidade como sim, cada criança representa um núcleo familiar, cada núcleo familiar tem as suas questões, mas independente disso, você acha que as crianças sendo colocadas com neste sentido comportamental, vamos dizer, no sentido comportamental, de tudo que ela pegar, que seria... Espera aí, Carol. Vai no banheiro. Desculpa, gente, meu filho aqui. Meu filho empurrando a porta. E eu falei para ele não entrar aqui, mas não adianta, ele tem 6 anos. Deixa ele, então, vamos perguntar para ele. Deixa ele. Chama ele aí. Ele falou assim, ele está indo no banheiro, ele vem me informar que ele está indo no banheiro.
Mas tá ótimo, tá ótimo. Então, é o seguinte, a minha pergunta para você, Tati, nesse universo, porque eu penso assim, veja, eu penso como alguém que não faz parte desse universo. Seria uma ação válida fazer este processo com estas crianças, para que elas entendessem que nós não devemos ser egoístas, mas devemos ser empáticos. Num simples gesto cotidiano, na ação do dia a dia, coisa que, penso eu, não alteraria muito o cotidiano da escola. Você acha que esse aprender, como você falou, do 0 aos 6 anos, quando ela chegar aos 6 anos, num processo contínuo de comportamento, ainda que ela não faça isso em casa, mas eu acredito que ao adotar e perceber, e ter essa percepção dentro da escola, ela vai levar isso para dentro de casa. Eu acredito que ela pode ser também educadora de seus pais. Você acredita que isso poderia ser possível? Bom, a gente tem que pensar aí em várias questões, né? Questão neurológica mesmo das crianças, por exemplo, né? Então, uma criança de 0 a 3 anos, ela é totalmente egocêntrica. Para ela, neurologicamente, não existe o desejo do outro. É o meu desejo. Então, tudo que ela pensar, que ela sente, é o desejo de saciar o seu desejo próprio, né? Então, desde que ela nasce, a mãe tem que estar ali como sua escrava, né? Eu chorei, eu quero mamar, a mãe dá o peito. Eu chorei, dá o, né? Nós somos escravos dos nossos filhos. Essa que é a real. Então, para ela, é esse desejo. Ela quer ser satisfeita nos seus desejos. Não existe o outro. Então, não seria uma coisa natural que eu falasse para uma criança de 0 a 3, pega esse brinquedo e dá para o outro. Você pode fazer isso, ela vai chorar, ela vai espernear, e daí a gente vai pensar, nossa, que criança egoísta, não sabe dividir, essa família não é isso. Neurologicamente, ela não percebe isso, ela não vê o outro. No processo todo educacional, só dela estar saindo do seio da família dela, que para ela só existe aquele contexto de mãe, de pai, de avó, de tios, várias instituições familiares, ela só pensava que existia aqueles adultos, aquelas crianças. Só dela estar indo para a escola, imagina, gente, se ponha no lugar de uma criança que só vê a cara da mãe, do pai, e de repente entra numa escola que para ela deve ser um monte de criança que ela nunca viu na vida, que vai falar de um jeito diferente com ela, que vai ensinar ela a comer de um jeito diferente. Então, assim, só isso, ela já vai estar aprendendo a enxergar o outro, naturalmente. Ela vai começar a se perceber através do outro. Mas isso não significa que ela vai pegar o brinquedo que ela gostaria de ter e dar para o outro. E também não seria uma coisa natural de se fazer até os 3 anos para se ensinar empatia, né? Então, dessa fase, não dá, porque a criança realmente, ela é o que a gente chama de egocêntrica, o mundo gira ao seu redor. Então, aquele brinquedo é meu, ela não vai entender, não vai adiantar, ela não vai criar nisso uma coisa empática nela. Agora, a partir dos 4 anos, sim, ela já começa a ter esse desprendimento, ela conseguir enxergar o outro, conseguir. Então, quando ela vê uma criança chorando, até os bebês também fazem isso. Tipo, vê um bebê chorando, eles vão engatinhando, enfia a chupeta na boca. Eles têm essas coisas empáticas também. É muito lindo de ver. Outro tá chorando, eles vão lá, fazem carinho, tipo, para de chorar. Tem tudo isso. Só que ainda é bem aquela... Eu ainda sou o mais poderoso, né? Eu tô te fazendo carinho, mas, né? Eu sou mais importante. Se tiver um brinquedo ali, mesmo que você estiver chorando, vai ser meu. Então, a partir dos 4 anos, sim. Daí ele já começa a desprender, ele já começa a entender, e daí sim, isso que você falou, de criar uma rotina, né? De divisão de brinquedos. Então, por exemplo, dia de brinquedo na escola era uma coisa que há muitos anos eu não faço mais. Por exemplo, da criança trazer brinquedo de casa, né? Que é a sexta-feira, aquela clássica lá, dia do brinquedo. Isso para mim era meio ridículo, assim, sabe? Criava uma outra questão que é do consumismo infantil, né? Porque a criança vinha com aquela Barbie, aquela boneca, aquele robô que andava e falava, e daí a mãe falava, pelo amor de Deus, não deixa ninguém pôr a mão, porque se daí quebrar os tocados, daí eu já falava, então você deixa na sua casa, que é para brincar com seu filho. Aqui todo mundo vai brincar, vai pegar, e se quebrar não posso fazer nada.
né? Mas, enfim, daí a criança saía de lá e já falava, eu quero uma Barbie igual. Eu quero o Hot Wheels do fulano. Quer dizer, isso é um consumismo infantil que a escola está gerando sem necessidade nenhuma, né? Então, só isso já, né? Agora, tem muitas coisas que já rolando por aí, que são trocas de brinquedos, feiras de trocas. A gente fazia em algumas escolas. As crianças levavam o brinquedo delas no dia da criança, por exemplo, que é um dia super consumista, né? Para se trabalhar consumismo infantil. Ao invés de fazer, a escola se matava lá para tentar arrecadar um dinheiro para dar um brinquedo para a criança, que isso daí, né, estimulava o consumismo infantil, a gente falava, gente, tragam brinquedos que vocês não brincam mais, e a gente faz uma feira, e a gente fazia troca de brinquedos das crianças, né? Eu quero aquele ali, daí a criança vai lá e trocava. Então, isso gera uma empatia, isso gera uma troca, né? Então, é possível de fazer sim. Só que uma coisa que eu estava pensando aqui, antes de você perguntar isso, não são as crianças que a gente deve o principal alvo. Porque a criança, naturalmente, ela já a gente nasce, não sei se a gente nasce empático, a gente nasce ali, né? E a sociedade vai formando a gente. Quem que é a sociedade? Primeiro são os nossos pais, a nossa família, depois a escola, lógico. Então, quem que a gente deve formar? São os adultos. Quem que a gente deve pensar quando você fala de empatia, quando você fala de estrutura, né, o racismo estrutural, quando a gente fala das desigualdades? São os adultos. Porque a imitação, quem a criança vai olhar, quem vai cuidar, a rede que cuida dessa criança é uma rede de adultos. A cidade tem que ser uma cidade educadora, né? Na Itália, eles trabalham muito com isso, com esse conceito de cidade educadora. A gente tem em Campinas uma cidade educadora? A gente tem em Campinas uma cidade que olha para as crianças, para o direito das crianças, um parque, uma praça, uma biblioteca que dê para essa família levar, espaços culturais voltados para a criança? A gente não tem. A gente não tem uma cidade educadora. Eu posso pegar meus alunos e sair para eles andarem na cidade, que era isso que eu tinha que fazer com eles, para eles se tornarem cidadãos, para eles estarem enxergando, né? Tem um respeito dos pedestres na rua, tem um transporte coletivo que eu posso colocar essa criança e levar. Não, a gente não tem uma cidade educadora. Então, a gente tem que pensar na educação dos adultos, na formação dos educadores, na formação dos pais, das famílias, entendeu? É esse que é o alvo principal da gente. Não é, vamos fazer isso com a criança, porque isso já está posto. Na BNCC está posto, nas diretrizes curriculares do município está posto. Só que daí é uma questão de postura, né? Dentro do que está escrito e do que eu faço, do que eu acredito, os valores, né? O Ubuntu. Então, quer dizer, se eu não vivo aquilo, se meu pai na minha casa não vive aquilo, como que eu vou querer, mesmo eu como Tati lá nas minhas crianças, querendo que eles estejam essa filosofia Ubuntu, se eu não vivo, se ele está olhando eu com as monitoras tratando mal as monitoras tratando mal as faxineiras tratando mal as cozinheiras tratando mal as mães, sabe assim? E as mães, quando chegam em casa, tratando mal a vizinhança inteira, né? Então, o cerne do negócio são os adultos. É o que a gente tem que olhar e cuidar. Porque daí, cuidando do adulto, a gente cuida da criança, com certeza, assim, consequentemente, você cuida da criança, né? Porque é um adulto sensibilizado, um adulto informado, um adulto que sabe quais são os direitos das crianças, como que a criança tem que ser tratada, como a criança tem que ser educada, acabou, né? Você não precisa ficar, o que eu faço com essa criança? Não, é o que eu faço com esses adultos que educam essas crianças. Paola, quer fazer algum comentário? Ronaldo? Posso fazer alguns comentários, algumas considerações aqui, né? Eu tenho uma outra reunião 7 horas, então eu vou ficar o máximo que eu puder aqui nessa reunião, tá bom? Primeiro eu quero agradecer já o convite, ter ouvido o Silvio, ter ouvido a Tati. Já me deu muitas ideias do que a gente pode fazer, de pensar. Estava até lembrando como que foi um pouquinho a minha primeira infância. Tenho algumas lembranças de algumas atividades que a gente fazia na escola. Eu moro na Vila União, né?
Aqui tem o CAIC, que tem a creche, e depois você tem o ensino até o 9º ano na escola, né? Era um modelo de escola diferente na época, né? As carteiras não eram individuais, eram carteiras duplas, mas de fato tem uma ruptura, né? De quando você sai da primeira infância e vai para a primeira série, né? Na época, né? Para o primeiro ano, né? Na minha época era 7 anos ainda a primeira série, agora que mudou. Mas quando a Tati fala, né, justamente dessa ruptura, de que as coisas mudam completamente, né, uma quebra de dinâmica completa nesse ensino, eu concordo muito com ela, né, porque você está ali o dia inteiro em roda, carteiras menores, mais próximo do chão, uma coisa mais lúdica, você vai para o primeiro ano. E aí tem uma outra coisa que eu vou tentar trazer um pouquinho do Estado, né, que é essa minha vivência com a POSP. Você não tem, por exemplo, eu não sei como funciona no município, tá? Então, eu vou falar bem da questão do Estado. Eu não sei como que funciona, por exemplo, a escolha de aula, porque, assim, o tipo de professora que eu tive na primeira série, né, primeira, segunda, elas eram bem diferentes, bem mais lúdicas, bem mais trabalho ainda com alfabeto, com tirinha, né, na sala. A sala é do professor, então você tem algumas coisas ali fixadas para ajudar ainda. A partir da terceira série, quarta série, mudava completamente, era uma nova ruptura, né, de modelo, de escola. Só que no Estado você não tem muito isso, né, você tem o pedagogo que pega as aulas que são disponíveis, então você tem um concurso, eventual concurso, alguém que estava dando aula para a terceira série, vai dar aula para o primeiro ano, e aí depois vão para o quarto ano, e tem essa alteração. Não estou falando que o profissional não é adaptado para isso, os profissionais são adaptados para isso, mas eu acho que precisa ter uma formação específica para os professores, justamente dessa primeira ruptura, né? No primeiro ano, segundo ano, depois uma nova formação no terceiro ano, quarto ano, e casar tudo isso, né, com a primeira infância, né? Para ser essa continuidade. E aí a gente tem outros problemas que acontecem quando a gente fala do ensino, principalmente ensino público, né? Você tem uma mudança muito grande de modelo de escola. Então, muitas vezes tem uma criança que está numa escola particular ali na primeira infância, né, que é um modelo de escola integral, pensando no modelo ideal, numa escola integral, que você tem brincadeira o dia inteiro, você consegue ter um convívio com a escola de uma outra maneira, e aí quando você chega no primeiro ano numa escola pública, muda completamente o modelo de escola, né? Então, eu acho que o Silvio colocou, né, que tem que ser iniciativa de alguns professores. Eu concordo, mas eu não acredito muito nisso. Eu não acredito que seja possível, porque eu acho que seria muito pontual. Eu acabo acreditando que, assim, a gente tem muitos professores que querem mudar, fazer revolução na cidade de Campinas, que querem transformar a nossa sociedade. Só que acaba sendo muito pontual, porque imagina a seguinte situação, né? Um professor que está ali, que precisa, que está trabalhando pelo seu sustento, né? Tem tem várias salas, né? Tem uma sala de manhã e uma sala à tarde, né? Pensando nesse modelo de pedagogo da primeira infância. Nunca estudei a fundo os profissionais que não fossem do ensino médio, né? Dos secundaristas, que é a parte que eu dialogo mais, com o modelo de escola, de ensino. Então, estou falando aqui um pouco também sem ser meu lugar de fala, sem muito conhecimento. Mas, assim, esse professor, né, ele também precisa se formar, esse professor ele precisa entender as diferenças, né, dos alunos que tem, muitos problemas que a gente tem sobre a questão do racismo, por exemplo, são aqueles padrões de escola, né, você precisa vir com a menina, né, precisa vir com cabelo de franjinha. E aí você tem alguém com cabelo crespo tipo o meu, isso foge do controle, entendeu? Então, essas coisas que a gente precisa observar. E eu concordo muito com a Tati, que a maior formação que a gente precisa dar nesse momento são para os trabalhadores, são para os agentes escolares, para os professores, para aqueles que trabalham na escola, para que eles tenham esse entendimento, para que eles tenham esse conhecimento do que é o Ubuntu, o que é essa escola humanizada que a gente tanto discute. E uma outra coisa que eu queria comentar também, que aí a Tati não comentou, mas eu queria muito saber como que funciona a primeira infância nesse ensino remoto. Porque eu também entendo
que quando você vai para a escola, você tem essa sociabilização de uma forma diferente. Você começa a enxergar o outro, a olhar para o outro, começa a compartilhar coisas. E aí, se você não tem isso durante 2 anos dessa criança, né, por exemplo, dos 4 aos 6 anos, se você não tem isso, como que é a formação dessa criança? Como que vai ser essa criança no primeiro ano? Como que vão ser essas novas pessoas que estão sendo formadas nesse momento, sabe? É essa dúvida que eu tenho. E a gente eu faço muito debate da escola, né? A gente não dá para reabrir, já quero reforçar aqui, não dá para reabrir, o modelo que a gente tem hoje não tem condições, a gente não tem segurança, não tem higienização, a gente tem um número muito grande de alunos por sala, na primeira infância nem tanto, mas mais para frente isso acaba sendo alguma coisa absurda, assim, de quase que um depósito de crianças. E aí é uma outra coisa que a gente tem que discutir quando a gente fala dos professores, como que a gente lida, né? Eu moro em condomínio, então todo dia eu vejo um pai gritando com uma criança porque ela não quer pegar no livro, e aí essa criança vai para a escola e são os professores que têm que lidar com 30, com 20 que seja, sabe? Como que fica a cabeça dessa criança sem ter essa formação, sem ter esse compartilhamento, sabe? Essa é uma dúvida que eu tenho, e o debate que a gente faz da reabertura das escolas é justamente não só por conta das mães, que não tem uma rede de apoio com quem deixar seus filhos e acabam ali se sobrecarregando, mas também das crianças, que não estão ali compartilhando com outras crianças, não estão tendo o aprendizado pela repetição do comportamento de outras crianças, e sim de adultos, né? E aí tem diferenças cruciais em pessoas que vão para a creche e pessoas que não vão para a creche, na sua formação enquanto indivíduo. Sabe, eu acho que esse é um dos debates que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente fala da pandemia, porque existe uma geração inteira, né, de crianças que não estão sociabilizando com outras crianças que estão sendo formadas em casa no modelo virtual e remoto. Quando elas estão sendo formadas, né? Porque a gente pode discutir a questão do acesso também. E aí tem o outro lado, o lado dos professores também, que estão ficando cada vez mais sobrecarregados, porque agora não basta ser professores, tem que ser youtubers, tem que conseguir prender a atenção de uma criança de 5 anos à frente da tela do computador, e não sei como que isso está funcionando. Então, tudo isso eu acho muito complicado, assim, tudo muito difícil. É óbvio que a gente precisa discutir o modelo de educação que a gente tem hoje, até porque quando eu estava no ensino fundamental, eu ia para a escola, pegava a Barca, não lembro o nome da enciclopédia, copiava ali para fazer o trabalho e entregar ao professor. Hoje não, hoje você não precisa disso, você pode simplesmente entrar na internet e ver o que você quiser, entendeu? Você não precisa de alguém estar ali na sala falando para você sobre a Revolução Francesa, sobre todos os momentos históricos. Você pode ir na internet, ler o resumo e acabou. Então, assim, o modelo de escola que a gente tem hoje, ele está defasado não só porque a gente está... Não só por conta do momento atual, mas por conta da tecnologia, a gente não precisa mais. Hoje já tem estudos de que a gente memoriza menos coisas porque o computador é uma extensão da nossa memória. Então, essas coisas, como que fica? A gente precisa discutir uma escola que não esteja simplesmente pensando em passar conteúdo para essas crianças, mas sim estejam querendo passar valores, conceitos, estão querendo, de fato, humanizar, mas eu acredito que não seja apenas uma matéria, sabe, Silvia? Eu acho que isso é a escola. A escola, ela é a humanização do ser humano. E aí tem um outro ponto, que é o último ponto que eu vou tocar, que eu acho que a Tati também pode falar muito bem, está ressurgindo um debate da educação em casa, que é aquele modelo americano de você estudar em casa e depois só fazer no final do ano, no final da sua vida, né? Fazer um testezinho para você realmente ver se você aprendeu, tem os conceitos básicos para você conseguir o diploma. Que é um conceito de escola que eu não acredito, que eu acho que seja muito ruim justamente para você não deixar disponível toda uma sociedade para discutir aquela criança. Mas isso está ressurgindo muito por conta da pandemia também. Então, já estava surgindo um pouco antes, eu lembro que tinha alguns casos de pessoas que entravam na justiça para poder fazer a prova e poder conseguir esse diploma, mas isso está surgindo de novo por conta da pandemia, porque não tem condições
condições esse modelo de escola virtual que a gente está colocando. Então, já que é virtual e sou eu que tenho que explicar, eu vou explicar do meu jeito. E aí eu acho que a gente pode perder muitos conceitos, a gente pode perder muito da nossa história, principalmente, né? A gente pode criar aberrações de quando a gente fala de ensino, que eu espero não acontecer para uma próxima geração. E com a pandemia, ela não tem data para acabar, eu acho que esses debates a gente precisa fazer, porque a escola já é um novo modelo de escola, e será que a gente consegue voltar para o modelo de escola que a gente tinha antes? Eu acho que não. Eu acho que hoje não tem mais volta o modelo que a gente tinha antes de ter, vou falar do ensino médio, que é o que eu mais debato, né? 40 alunos por sala, um professor aula de 50 minutos, você perde 5 minutos para você colocar ordem na sala, 5 minutos para depois você ir embora, então a aula vira 40 minutos, ninguém entende nada, ninguém ouve ninguém, e você tem um modelo de progressão continuada que nem obriga os alunos a entenderem aquilo, né? Se interessarem por aquilo, só obriga a terem presença. Então, acho que esse modelo de escola não tem como a gente voltar pelo excesso, né? Um depósito de pessoas. E a gente precisa começar a discutir isso agora para que quando a gente tenha um modelo de escola possível, a gente tenha um modelo de escola possível e humanizado. Era isso que eu queria falar. Eu vou ficar aqui o máximo que eu puder, acho que até umas 18h45 eu consigo ficar. Mas muito rico, quero agradecer mais uma vez César, a Tati, o Ronaldo, que eu espero ouvir também, a Carol, esqueci seu nome, nas escolas, nas alturas escola. Esqueci seu nome. Isso, desculpa. Quero agradecer mais uma vez e sempre que vocês precisarem, é um debate que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que a escola, a educação é a única coisa que vai mudar de fato na sociedade. Eu não sei se a Tati quer comentar algumas das coisas que a Paola disse, mas só falando agora, assim, por mim, o quanto eu achei, assim, quanto eu sou privilegiada, eu e minha filha. Minha filha teve a oportunidade de estudar em um momento numa escola particular, mas não é isso que fez diferença, não é isso. Mas acho que o fato de eu ser atriz, e acho que o Silvio pode falar também, Ronaldo, acho que também isso deve se estender aos professores de alguma forma. A gente tem uma outra visão, né, de mundo, um outro círculo de amizades que faz com que a criança já cresça com uma outra cabecinha. Então, é claro que ela teve sorte, a Valentina sempre estudou em colégio municipal, está no colégio estadual agora muito bons, eu tenho sempre contato, assim, sempre faço amizade com as professoras, gosto de participar dos grupos de professores, tem professoras maravilhosas que estão no seu dia a dia ali, tipo, lutando para mudar um negócio mesmo, querendo fazer um negócio diferente, aí vem, nossa, elas levam cada pancada que eu tenho dó das professoras, sabe? Elas estão lá na maior luta, tentando fazer um negócio, aí vem, elas são atropeladas por algumas coisas, assim, é absurdo, mas tudo bem, por isso que eu concordo, tanto com a Paola quanto com a Tati, que eu acho que a mudança tem que vir e contribuir para uma mudança nos adultos, né? É claro que essas crianças vão sim ter sua transformação, mas a gente vai ver isso no futuro. É a história das tâmaras. A gente não vai ver essa movimentação agora, a gente não vai ver essa mudança agora. Mas o que a gente pode fazer agora, né? Além de tentar ajudar essas crianças da forma que a gente pode, a gente como artista e vocês como educadores, claro que a gente tem que continuar essa busca por ajudar as crianças, mas a gente tem que também dar um enfoque, a gente tem que tentar fazer alguma coisa por esses adultos, seja na formação, seja na mudança de opinião. É tarde, já ninguém não vai querer mudar a opinião. Às vezes muda, às vezes a gente consegue de alguma forma, com algum, sei lá, mecanismo, uma ideia genial, mudar essas cabeças que estão formando crianças. E a gente vai usufruir disso no futuro. Quer dizer, a gente não vai usufruir nada. Quem sabe a gente vai usufruir como idosos de crianças muito gentis.
Mas eles vão ter ele e os filhos e os netos vão ter um futuro totalmente diferente do nosso. Eu também acho que a educação está completamente defasada. Como eu disse, tem professoras e professores lutando por uma mudança de forma pessoal. Eles usam de questões assim que eles acham importantes e pertinentes para utilizar em sala de aula e estão tentando buscar essa transformação. Mas eles são... eu vejo assim, parece que passa uma manada em cima deles, coitados. Seja pelo governo, seja pelos pais, porque eu faço parte de grupo de pais também, que eu sou mãe de uma menina de 9 anos, que às vezes eu vejo os pais falando com a professora, e eu falo, gente, meu Deus, que ser humano é esse? Não tem um mínimo de respeito por aquele profissional que está lá, dedicando uma vida, e não sabe, como a Paula disse, tem que agora ser youtuber, que não sabe gravar um vídeo, às vezes não é tímido, não quer ficar se expressando no vídeo para um monte de gente ficar assistindo e cai na rede, sei lá eu o quê. Né? Tem tantas questões para se trabalhar nesse novo formato. O formato realmente está defasado e precisa ser modificado. Mas agora, pensando na formação das crianças, assim, quanto eu ouvindo vocês falarem, eu percebi o quanto eu sou... Nossa, como eu sou privilegiada. E quando minha filha é privilegiada, minha filha com 2 anos, 4 anos, ela tinha atitudes e ela falava coisas para outras pessoas, para professores, e atitudes em relação a outras pessoas que eu falava, que criatura maravilhosa, nossa, um espírito iluminado que veio. Não, porque ela já estava, ela já tem isso na vivência dela, no dia a dia ela sente isso, ela convive então ela tem respeito por todo mundo, ela tem empatia, ela sabe, é porque é filha de artista, então não, ela também, como eu sou tímida, né? Uma atriz tímida, mas geralmente a gente né? Eu era uma criança tímida, ela também só que assim, ela foi aprendendo a se colocar e a falar, e sempre com respeito, e eu via coisas nela assim, que se deve muito ao fato de eu ser artista e eu ter uma cabeça aberta e eu ter amigos que também são, então ela convive com essas pessoas e isso faz ela ser diferente. Então, eu entendo que para algumas crianças, elas têm às vezes algum professor que está tentando fazer isso, mas elas são arrastadas também por uma maré de outras pessoas que elas têm relação e que não permitem que ela... Óbvio, tem casos que, nossa, tem uma criança ali que ela fica, tipo, ela tem aquele apego, ela tem uma admiração por aquele professor, por aquela professora, e vai mudar a atitude. Sim, tem casos que, dentro de uma estrutura totalmente craquelada, conseguem se fazer e ficar ser humanos, nossa, evoluídos. Sim, claro que tem, óbvio que tem, né? Aí uma questão, acho que até espiritual, eu diria, né? Porque tem que ter uma força de espírito para superar tudo isso, que é uma loucura, né? Nossa, já falei demais, eu só ia falar que eu sou privilegiada e já estou falando um tempão aqui. Mas eu concordo com as meninas, que eu acho que a gente tem que, além de continuar semeando, eu acho que a gente tem que dar um jeito de fazer umas podas aí nesses adultos, de alguma forma, para tentar contribuir já para uma modificação na educação, porque elas precisam ter mais amparo, não só de um professor, não só ali uma tentativa de um professor dentro de uma estrutura que já está fragilizada. Eu acho que eles têm que ter um amparo maior, assim, social. A gente tinha que ser, nós tínhamos que ser, assim, do fundo do meu coração. Eu lembro que eu tive um cacique que morou aqui com a gente, né, aqui em casa, que foi muito, muito interessante, uma vivência muito legal para a gente aqui, para nossa família, que ele falava assim que a criança ela não era tipo, a Valentina, ela não é minha filha, era a filha da tribo. Todo mundo cuidava daquela criança, sabe? Todo mundo ensinava aquela criança, todo mundo se preocupava com aquela criança, todo mundo alimentava aquela criança. Então, eu acho que a gente, como sociedade, tinha que pensar assim, todas as crianças são como a minha filha.
Eu tenho que amar, respeitar e cuidar de todas. E todos os adultos tinham que ter essa consciência, de alguma forma, entendeu? De que a gente tem que cuidar um do outro. É Ubuntu. A gente tem que cuidar um do outro mesmo, porque aí sim a gente vai seguir, senão a gente vai sucumbir. Entendeu? Tá? Mas senão a gente vai, agora que a gente está nesse momento de pandemia isolados, a gente vai se isolando mais. E aí, quem tiver interesse em aprender coisas novas que estão disponíveis na internet, vão aprender, né? De relação, de preconceitos e de outras coisas, vão aprender. Quem não tiver, não vai aprender nada e vai só piorar, só regredir. Então, acho que nossa chave está nos adultos, nos jovens adultos aí, talvez. Boa. Ronaldo, você quer falar alguma coisa, Ronaldo? Então, tudo bem, gente? Aí, eu parei um pouco de trabalhar com escola, estou dando aula agora, formação de atores, né? Mas eu trabalhei muito tempo com escola. E existia uma diferença entre as escolas que tinham uma preocupação obcecada pela informação, né? E as escolas que tinham a preocupação com a formação também. Então, eu trabalhei muito mais com essas escolas. Eu escrevia uns textos que eram subversivos, digamos assim, né? Se conhecer alguma coisa. Os textos que eu escrevia para as crianças eram bem subversivos. Então, assim, um deles era o Príncipe Ego e seu barril de brilhos e cores, exatamente sobre o egoísmo do capitalismo, a competitividade. Eram 3 atores que queriam montar um espetáculo e o príncipe vivia dentro do barril e ele acumulava brilhos e cores. No final, eles convencem ele, dizendo o seguinte: ó, quanto melhor para todos, melhor para cada um, né? Eu acho que, basicamente, a arte tem uma contribuição a dar, aí depende de cada coordenadora, cada diretora, né? Eu sei como é a vida dos professores, porque eu conversava com as coordenadoras e as professoras, e elas falavam: olha, Ronaldo, é muito difícil. Teu trabalho vem aqui 2, 3 vezes por ano, mas a guerra é muito dura contra a criação dos pais, não. Uma guerra muito difícil. Então, assim, nesse sentido, aí mudar os pais talvez fosse mais urgente do que tentar mudar as crianças, né? Agora, como mudar os pais é um pouquinho mais difícil. E então, em cima disso, eu acho que o que o Silvio propôs, né, de uma parceria entre a cultura e a educação, eu acho que seria isso, das escolas se abrirem mais para sensibilizar as crianças, sensibilizar. É assim que elas vão começar a contestar o mercantilismo, o excesso de competição, a falsidade da meritocracia, né? E é uma criança que é criada na periferia, você falar em meritocracia é uma sacanagem, né? É um absurdo, é uma injustiça. Então, assim, criar uma ponte que... Eu acho que o papel do artista é esse, é desenvolver a sensibilidade das pessoas. Tanto quem está na plateia, pode ser na escola também. E, fora isso, o que a Tati falou, é um trabalho muito difícil. Quando a Tati falou em mudar os adultos, eu não sei se ela estava se referindo ao corpo docente ou aos adultos de modo geral da sociedade, né? Geral, ela está falando de geral. Realmente, os adultos eles já têm uma série de... Eu tenho alunos agora, adolescentes, né? Eles provavelmente, algum deles, será que assistiram algum espetáculo quando eram crianças? Eu não tenho certeza. Mas eu estou fazendo um trabalho com eles. Eu chamei a Renata Oliveira, que vocês devem conhecer, de dança afro. Eu chamei a Renata Oliveira para dar dança afro para meus alunos. Ela faz 15 dias, ela dá dança afro, que eu vou montar um espetáculo que eu preciso do movimento corporal afro. Os meus alunos não sabem que os escravos brasileiros foram sequestrados na arte. Alunos adolescentes. Eles acham que os escravos moravam no Brasil, sei lá, sempre houve escravo. Eles estão assim, agora estão pesquisando livros, estão interessados, estão discutindo história comigo. O outro turma está montando Garcia Lorca, 1934. O Guillermo de Garcia Lorca. Eles não sabiam que tinha havido uma guerra civil seríssima na Espanha, na década de 30. Professores de história foram esses que eles tiveram, né, nas escolas. Então, eu acho que a arte pode ajudar nesse sentido também.
entendeu? Você uma coisa estética para eles, você acaba caindo na história, na ética, né? Agora, como a gente pode juntar isso com as pedagogas, as escolas, as professoras, eu acho que é uma conversa muito interessante, né? De maneira que a gente possa, talvez as escolas promoverem mais espetáculos, entendeu? E a partir daí, eu quando fazia espetáculo na adolescente, eu fiz o Tropicália Pão e Circo, fiz a Época de Ouro, alguma coisa assim. A gente discutia, o show durava 1 hora, a gente discutia 2 horas com os alunos, o conteúdo do espetáculo, discutia com os alunos. Algumas professoras não gostam disso, elas querem só o espetáculo, mas a gente, em algumas escolas, a gente conseguia, né? Então, acho que a arte é uma ponte. A Lia, que está aqui, é da área de arte, tem mais aqui também. Silvio, né? Silvio. Cada um tem a sua experiência, mas eu, pela experiência que eu tive 20 anos trabalhando com crianças, se não houver uma continuidade, a coisa se perde. Então, quando acaba o ensino fundamental 1, parece que começa a correria para o vestibular para se dar bem e passar o outro para trás. E aí para tudo. Não tem mais música, não tem mais teatro, não tem mais pintura, não tem mais nada. É só correria atrás do vestibular. Isso começa já no 6º ano. A minha filha, da mesma maneira que agora estou esquecendo, nas alturas, a Lia está nas alturas. Da mesma maneira que a Lia tem essa experiência com a filha dela, eu tenho com a minha também. Minha filha teve uma criação, assim, a gente brincava de teatro, gravava música, ela canta bem desde os 4 anos de idade. Quando ela chegou lá no Objetivo, no 2º grau, ela veio para o estadual aqui, ela se sentia um peixe fora d'água, porque os colegas dela não tinham tido formação nenhuma em casa com os pais. Aí eu comecei a parar de exigir dela. Ela tinha feito 3 espetáculos comigo, 900 atores, e ela quis parar. Ela passou até a sentir uma certa vergonha de fazer teatro. Entendeu? Diante do que os alunos dela queriam. Correria para o vestibular e balada, fim de semana, rave. Então, parece que perdeu um pouco durante a adolescência, né? 2º grau. Aí passou o tempo, agora ela está com 19 anos, está voltando. É interessante isso. Ela agora está tocando num lar de velhos, de idosos, está tirando música italiana, aquelas coisas antigas, bossa nova, não sei o quê. Aí a gente volta a levar da tâmara, é a semente, né? É a semente. E é interessante essa ideia das tâmaras, porque você planta para quem vem depois. Você não vai usufruir daquilo, né? Então, acho que tanto o artista quanto o professor, a gente tem que pensar na semente. A gente não vai ter resultado a curto prazo. É plantar semente sabendo que a gente está fazendo o que a gente precisa fazer, né? Então, seria isso, basicamente. Legal, gente. A Carol conseguiu entrar um pouco depois, né? Eu acabei nem vendo que momento ela conseguiu entrar, Caroline. Mas, assim, eu penso que agora seria, como esteve conosco, não sei se a Paola ainda está conosco, acho que ela já deve até ter saído dado o outro compromisso que ela tem. Estou aqui ainda, mas estou quase saindo já. Ah, você está aí, Paola, beleza. Então, antes que você saia, muito obrigado por sua presença, viu? E pela presença de cada uma e cada um, né? Que vieram aqui, a Tati, o Ronaldo, a Quero, a Lia. A gente pensar numa possibilidade de formarmos, talvez, grupos de debates acerca disso, das pessoas que estão envolvidas com o dia a dia, né? Como é o caso da Tati, professoras e professores, fortalecendo um discurso que possa, de repente, se tornar um discurso uníssono para ser uma força. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Lia e eu, que estamos fazendo parte do Conselho Municipal de Cultura, como conselheiros, nós estamos num trabalho onde uma das metas que nós temos é trazer a população para dentro do debate, né? Fazer
um processo onde não somente nós representamos a classe artística na sociedade civil, para a sociedade civil, mas despertar uma conscientização para esta sociedade de o quanto fazer cultural é importante, inclusive, para a formação, né, de uma estrutura social. E assim, dessa forma, eu penso que eu gostaria que hoje fosse uma sementinha de tâmara plantada, para que ela possa gerar outras sementes que poderão vir aí, a gente se organizar de repente, fazermos aí algumas, eu nem sei se seria esse o termo, umas conferências, uns debates, umas reflexões acerca do ponto de vista de cada um, para que a gente encontre onde nós nos encontramos em ponto comum, para que nem a Tati, num determinado momento da fala dela, ela falou de alguns pontos que são teóricos, que já existem na formulação aí de parâmetros da educação, mas em que ponto nós podemos unir uma força efetiva para fazer disso uma ação concreta, seja esta de repente, nos cursos de pedagogia, de repente, já fazer alguns trabalhos também, propor algumas reflexões para os que estão saindo das faculdades, das universidades, os novos professores, os professores mais experientes, para colocar isso mesmo como um ponto de reflexão dessa base estrutural que nós temos. Eu volto a insistir que é um ponto de vista pessoal. Quando a gente se coloca contra o preconceito, sejam eles quais forem, a gente está se colocando contra preconceitos que já são cristalizados, de pessoas que já passaram pela fase do aprendizado. Por isso é que eu vim com esta proposta de focarmos no processo educacional. É esse processo que tem... Essas são as verdadeiras sementes de tâmaras que vão gerar, daqui a, não sei, 5, 10 anos, e pode apresentar uma sociedade que possa ser diferente dessa que nós temos hoje. Então, para a gente pensar isso, como nós podemos formar este grupo? Silvio, desculpe te interromper, sim. E só antes que você, sei lá, às vezes encerre, eu não sei se alguém mais vai querer falar mais alguma coisa, mas é só antes dizer, tanto Paola, Tati, Carol, que eu não conheci, não tive oportunidade ainda, o próprio Ronaldo, que a gente se coloca à disposição para o que vocês precisarem aí. Eu estou pensando num projeto assim, para determinada coisa, sabe? Você gostaria de participar, gostaria de contribuir com a sua arte de alguma forma. Então, que a gente está à disposição para essas coisas, sejam debates ou sejam tentar pôr a mão na massa e fazer alguma coisa, tá? Então, só uma coisinha rapidinha, antes da Paola sair. Como eu não respondi para ela, depois, se vocês quiserem me dar o meu contato para a Paola, pode me dar, que daí eu mando uns áudios respondendo as perguntas dela. Fechado. Se quiser falar, vai ficar gravado. Se você quiser falar também, vai ficar gravado. A Paola depois tem acesso. Também pode ser. Tá. Então, deixa o Ronaldo falar primeiro, depois eu falo. Não, pode falar. Não, é só para dar um exemplo rapidinho aqui. A oficina de atores, a gente monta 2 espetáculos por ano, curso de formação de atores. E a gente se apresenta sempre na Estação Cultura, lá com o Everaldo, onde tem aquelas arquibancadas ali, e a gente sempre faz espetáculo lá. Mas, um dos anos aí, a gente estreou no Carlos Gomes, com os alunos do Carlos Gomes. A gente sempre com a entrada franca, a gente nunca cobra ingresso. E nós fizemos um espetáculo no Carlos Gomes, o Mambembe, do Azevedo, cultura brasileira, sociedade dos anos 30, etc. E a reação dos meninos foi muito legal. E uma das pessoas que estavam lá, ela chorou porque ela disse que nunca tinha assistido uma peça de teatro na vida. Uma de educação de jovem adulto, uma delas. Ela deve ter uns 40. Nunca tinha assistido um espetáculo de teatro na vida. Ela falou que não sabia que teatro era tão bom. Então, assim, existem produções, as minhas produções mesmo, eu coloco à disposição para trabalhar em parceria, assim, porque os alunos gostam. Quanto mais espetáculos eles fizerem, mais eles gostam. Nesse ano, nós fizemos 8 espetáculos, a gente fazia só 3. Então, quanto mais espetáculos,
os alunos oficinadores fizerem melhor para eles, até para o currículo, para conseguir o DRT, tudo isso. Então, acho que isso é uma forma também de algumas pessoas da área cultural, alguns artistas, né, produção de arte aí, de também se colocarem nessa parceria com as escolas, sem pensar simplesmente na sobrevivência financeira, sabe? De uma parceria mesmo com o pessoal carente que não pode pagar ingresso, né? Desde o Rio de Janeiro, a gente fazia isso, a gente fazia espetáculo nas favelas, com o Luiz Mendonça, Teatro Popular do Nordeste, a gente ia para lá e fazia, não tinha cachê, não tinha nada, era pelo prazer de você levar a arte para um público que não tem acesso, né? Então, a minha contribuição aí, eu poderia dizer como é que a gente faz para funcionar isso, numa reunião posterior e tudo, mas eu acho que é uma proposta de projeto que a gente pode ter. O pessoal da área de cultura abrir um pouco mão da coisa só da sobrevivência e tentar também criar uma rede de apresentação para as escolas públicas. Isso aí vai ajudar na formação. Eu montei uma vez a Arena Ponta Zumbi, com a licença lá dos filhos Guarnieri, que já tinham ouvido. O teatro, ali o Teatro Tal, ficou lotado, tinha gente na porta, voltou gente na porta. Mas o ideal seria que nós tivéssemos apoio para fazer isso, né? Porque os Exatamente. artistas, eles também estão numa situação frágil. Então, que nós tivéssemos apoio para poder fazer isso, porque a gente se doa há muitos anos, né, para a sociedade. Então, eu acho que a gente está aqui se doando para esse movimento que o Silvio iniciou, mas eu acho que seria muito importante a gente ter um apoio, sei lá, federal, estadual, municipal, alguma coisa que nos levasse para frente, né, que fizesse isso. Não, isso é importante. Eu citei a oficina de atores, porque a oficina de atores, eles pagam o curso. Entendeu? Eles pagam o curso, é diferente. Claro. Não, eu concordo com você, eu também sou dessas. Só que eu acho que esse movimento também eles precisam dar um apoio para nós, né? Com certeza. Até porque é uma luta ideológica, né? De exigir dos governos que eles tenham uma postura diante da arte. O problema é que fazer pensar incomoda e nem sempre eles querem investir em cabeças pensantes. Esse é o problema. Exatamente. Porque aí a dominação não vai existir, né? Se todo mundo for educado, não tem dominação, né? Exatamente. Gente, só para contribuir aqui para o debate, rapidinho, sobre a questão dos atores, vai ter um chamamento público no município de Campinas, né, com o FIC, que é justamente para os artistas, né, nesse momento, porque a Lei Aldir Blanc não foi suficiente aí. Mas, assim, eu não sei como que vai funcionar ainda, se vai ser montado através do Conselho da Cultura mais a Prefeitura. Eles têm uma verba destinada justamente para os artistas. E eu quero pedir licença aqui para vocês, que eu vou ter que sair mesmo. Tati, se você for falar ou se quiser mandar áudio, o Silvio tem meu contato, só manda lá, podem me chamar, vamos fazer esse debate chegar um pouco mais longe, que vocês precisarem de mim também. Eu estou aqui, infelizmente tenho que sair para outro compromisso, mas esse debate foi muito rico, eu consegui ver de uma outra ótica também, como eu falei, não é a primeira infância, a gente não discute a partir do debate pedagógico dele, né, do currículo, a gente faz através de uma outra ótica, a ótica das mães, dos profissionais, mas não olhando para o currículo, e pensar nisso também dessa forma é bem legal, bem interessante, gostei bastante. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Vocês conseguiram abrir um leque de pensamentos, né, na minha cabeça. Então, gratidão por isso, gente. Quando quiserem, só me chamar. Obrigado, Paola. Muito, muito obrigado, viu? Quer falar? Pode abrir. Oi, Carol. Abre seu mic aí. Você está no Silvio. celular ou no computador? Não, Silvio. É no computador, ó. Tem um microfonezinho cortadinho. Você aperta ele, aí você pode falar. Ô, Silvio. Oi, Ronaldo. Eu tenho uma leitura de texto com o pessoal da oficina agora às 7 horas. Ah, beleza. Eu queria agradecer a vocês também. A Tati, a Paola, a Lia, a Carol, o Silvão. Grande Silvão. Aê, Carol. E vamos em frente, que atrás vem gente, né? Vamos em frente, que atrás vem gente. Obrigada, Mas é muito rápido. Pode falar, Até mais, gente. Carol. Valeu. Até mais. Muito, muito rápido. Tem umas visões um pouco diferentes das coisas que foram colocadas.
Pensar nos jovens adultos é importante, é interessante, mas não são os jovens adultos. Precisa de algumas formulazinhas, que são os pequenos sementinhas dentro da casa que muda. E a nossa grade curricular, ela é cívico-militar, né? Ela vem de uma ditadura. Nós somos frutos dessa ditadura militar, da escola que hasteava a bandeira, tocava o hino, e não mudou muita coisa. Só mudou esse comportamento de não perfilar em linha, mas a grade curricular continua igual. O formato de ensino continua igual. O Pitágoras continuou ali exercendo a sua função lógica. Além do Ubuntu, que o Silvio levantou, nós temos Waldorf, que também trabalha com a linha do entendimento e da educação individual coletiva. É do indivíduo para o coletivo. E não é o professor que leva esse caminho, é o próprio grupo. Então, eu tenho algumas boas ideias, além da arte-educação, de nosso querido Paulo Freire, que também é resgatar a natureza, que também é resgatar a educação alimentar, que é resgatar a riqueza que é a terra, que aí pode entrar com a história do cacique, que falou, porque tudo isso é exemplo. Então, numa próxima conversa, eu venho mais cedo, espero, e eu trago algumas boas ideias para ser desenvolvida junto com a questão dos atores. Essa é a minha colaboração rápida nesse momento. Quero, muito bom, muito bom. É que a gente falou um pouquinho antes dos pequenos, e aí a gente falou do quanto as professoras estão tentando, e por isso nós chegamos nos jovens adultos, nos adultos de hoje, né? Por isso que a gente comentou super isso. Entendo sim. Mas é o modelo. Mas o nosso foco são os pequenininhos mesmo. Isso, mas o nosso modelo escolar todo, seja ele particular, seja ele estadual, ele vem dessa grade cívico-militar. A gente tem essa herança ainda da ditadura. A gente tem essa herança. Eu sei, eu tinha educação moral e cívica. Mas isso só mudou um pouco o nome. Mas nós somos frutos dessa educação. E o que tem aí hoje não é diferente. As gerações mudaram, mas o processo não mudou. O processo não mudou. A forma de lidar com as pessoas, né, com os estudantes, não mudou. Por mais que as gerações... Por isso que a gente vê muita revolta, muita gente agredindo. Não que os professores sejam os culpados, mas é o modelo. O modelo está ultrapassado. E talvez essa questão da educação remota seja exatamente o momento para se pensar num tudo. Né? O modelo remoto, mas também, quando for o coletivo, o presencial, uma outra fórmula de se levar. Mas resgatar a questão da terra, do meio ambiente, e isso traz a socialização. Então, existem algumas coisas que eu gostaria de pontuar, mas no próximo debate eu me coloco mais à disposição para falar. Mas fica à vontade, se você quiser colocar alguma coisa. E depois, viu, Quero, vai ficar gravado. Você pode voltar no começo, quando o Silvio falou, e não sei se a Tati, você chegou a pegar o discurso da Tati, mas Vi, aí... Sim. Achei ótimo. Né? Então, aí, se você quiser revisitar e tudo mais, Sem dúvida. Pode falar, fica à vontade, fica à vontade. Então, estamos juntos. Começamos hoje. Existe, só fazendo uma observação, eu assisti agora, acho que foi em 2019, na verdade, tá? Peguei por acaso, eu vou ver se eu consigo achar, eu acredito que tenha no YouTube, eu não tenho certeza. É um documentário que fala sobre a questão da educação, sobre o ponto de vista de vários países, sobretudo da América Latina, alguns que experimentaram alguns formatos diferentes, e aí se dá um grande debate justamente sobre essa questão da escola como formação humanizante, vou usar esse termo aqui, né, das crianças. E é muito interessante, eu acho que eles citam ali, inclusive, as experiências da Escola da Ponte em Portugal, não fica restrito à América Latina, né? Desculpa. Mas é muito interessante. Eu vou ver se eu acho esse documentário
E assim que a Lia for subir para o YouTube, se eu encontrar, eu vou pedir para ela colocar o link ali também, junto com os demais links que eu comentei aqui com vocês. É um documentário que chama-se O Começo da Vida. É fantástico. Todo educador, todo adulto, todo pai, mãe, vó, todo mundo tem que assistir. Tem duas séries já. Tem o primeiro e o segundo, que fala da importância da criança, da formação dela do zero, né? Ali, do comecinho da vida dela. E pega o planeta Terra todo, assim, todas as culturas, de como que cada cultura enxerga aquela criança e o que a gente está fazendo com essas crianças, tanto de bom quanto de ruim, o que a gente pode fazer por essas. Chama O Começo da Vida. É fantástico. Cai muitas fichas, assim, é muito legal. Depois vocês passam para o Silvio, que vocês têm o contato dele, e aí todos esses links eu vou colocar depois em cardzinhos. Eu não sou a mais experiente internauta, mas depois eu coloco para a gente subir, e aí a pessoa pode acessar. Tipo, você comentou sobre o documentário, ela já vai e acessa, já fica tudo ali disponível. Como que chama o documentário, Tati? Desculpa. O Começo da Vida. Começo da Vida. É uma brasileira que faz, que é responsável, mas daí ela tem médicos falando do mundo inteiro, pedagogos falando do mundo inteiro, pais, mães de todas as etnias, assim, é bárbaro, é muito legal, muito mesmo, vale muito a pena. Muito obrigado. Mas muita coisa, né? Muita coisa para pensar, muita coisa para falar. Muita coisa para conversar. Né? Para dialogar e para debater e para construir. Exatamente. Eu acho que podíamos fazer mais desses encontros, que foi interessante. Sim, sem dúvida. A educação, eu acho assim, a educação e a arte, gente, são as duas coisas que transformam o mundo, assim, né? Não existe humanização. Né? Estão de mãos dadas. Arte sem cultura e educação, arte, cultura e educação, tá ali, tudo entrelaçado, né? Não tem como, né, ter essa ruptura. Separar. Tem essa ruptura, não existe. Né, Carol? Eles tentam. Não, então, tentam formar pessoas lógicas, separando essas, né, desmembrando. Mas aí são pessoas lógicas. Mas esse não é o caminho da humanidade. O caminho da humanidade é tudo junto e misturadinho, bem misturadinho, aliás. Quando a gente senão fala, o bolo não cresce. Quando a gente fala da importância da gente formar e trazer uma nova visão para os adultos, uma nova sensibilidade, porque eu fico pensando assim, a gente fala das sementes, né? Que lógico, a criança é a coisa mais importante do mundo, são as crianças. Mas se a gente não tiver um bom jardineiro, aquela semente não vai germinar, não vai florescer, não vai virar uma árvore, né? Então, assim, da importância de se ter bons jardineiros para aquela coisa que é tão potente, né? Que a semente é uma potência, as crianças são uma potência. Só que aquilo vai acontecer o quê? Nas nossas mãos. Ou ela vai germinar, vai florescer e vai dar bons frutos, ou ela vai morrer. Então, por isso, dessa importância da gente ser bons jardineiros, né? E Sejamos bons jardineiros. Tenhamos mais bons jardineiros. Muito bom essa analogia. Gratidão, gente. Eu também preciso partir. Gente, agradeço a oportunidade. Eu só quero estar mais junto. Mais junto. Obrigada, meninas. Valeu, Lia. Gente, bom sábado e domingo é para vocês. Tchau. Para vocês também. Boa noite. Boa. Um beijão para vocês. Tchauzinho.